Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rai e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesses últimos meses aconteceram algumas mudanças na minha vida, estou entrando em uma outra fase e eu quero muito mesmo que vocês façam parte de tudo isso, que vocês possam acompanhar esse novo processo e eu quero poder ter liberdade de compartilhar aquilo que tem sido bom e que o Senhor tem permitido na minha vida. Eu terminei a escola, estou entrando na faculdade de fonoaudiologia e, enfim, vou explicar para vocês mais detalhadamente ao longo do vídeo o que tem acontecido por aqui. Eu pensei que faria sentido eu contar para vocês a minha trajetória desde o começo da minha vida acadêmica até agora na escolha do curso, por que fonoaudiologia, o que me levou a escolher o curso e vocês ficarem por dentro. Na escola, eu sempre fui uma aluna extremamente dedicada, eu sempre tive um bom desempenho acadêmico desde sempre. Claro que existiam matérias que eu tinha mais aptidão, outras matérias que eu gostava mais, que eu gostava menos. Teve uma época que eu era apaixonada por história e geografia, teve outra época que eu já não suportava mais, que eu só queria saber de biologia, de química. Mas, em geral, estudar nunca foi um sacrifício, sabe? Nunca foi uma obrigação. Eu me lembro de quando eu era menor, os meus pais pegavam um pouco mais no meu pé, porque eu não gostava tanto. Mas quando eu realmente comecei a ter conteúdo, quando eu comecei a estudar ali no meu ensino fundamental 2, no ensino médio, eu sempre tive um ótimo desempenho na escola, até porque eu sempre tive um pouco disso de validação acadêmica, sabe? Então eu era aluna chata, que quando eu tirava 8 eu já ficava, e aí, linda, a gente pode melhorar, né? A gente pode fazer mais do que isso. Então eu sempre fui a aluna que sentei na frente, que perguntava, que fazia mais do que os professores pediam. Bom, sobre cursos que eu já quis fazer na minha vida. Como eu mencionei, já teve épocas e épocas na minha vida. Então teve uma época que eu era apaixonada por história, por geografia. E teve uma época que eu queria fazer direito, eu queria ser delegada. Eu achava que tinha tudo a ver com a minha personalidade, eu sempre fui muito de falar, de argumentar. Então eu pensei que fazia super sentido. Depois eu percebi que eu não queria fazer direito, porque eu não teria muita paciência para tanta leitura, apesar de amar ler. Eu já tava pegando um pouco de trauma, assim, das aulas de história, já não tava gostando tanto mais, então eu pensei, nossa, eu acho que estudar muito disso não vai ser muito prazeroso, mesmo porque eu sempre me considerei uma pessoa extremamente prática. E depois, eu passei a maior parte da minha vida querendo fazer medicina. Eu sempre quis fazer medicina, eu sempre sonhei com medicina, mas assim, eu sempre sonhei em detalhes com a medicina, mesmo assim, eu pensava em tudo que eu queria fazer, tudo que eu poderia fazer, como que ia ser. E sendo bem sincera com vocês, acredito que parte do porquê eu me dediquei tanto na escola é porque eu queria passar em medicina. Eu sabia que isso seria extremamente difícil, de que é um processo árduo. Então eu sempre fui ali na escola me capacitando para quando chegasse o terceirão eu conseguisse passar. Então, até uns 2 anos atrás, se você me perguntasse o que eu queria fazer, eu ia responder na ponta da minha língua que eu queria ser médica pediatra. Eu sempre quis trabalhar com crianças, sempre foi totalmente meu público e eu sempre tive paixão por isso. Mas algumas coisas foram mudando. Até que, no finalzinho do meu primeiro ano, indo para o segundo ano do ensino médio, algumas coisas começaram a mudar dentro de mim. Como vocês sabem, eu sou cristã. E eu sempre estive em constante oração sobre a minha profissão. Então eu sempre orei e tive muito receio de que eu estivesse fazendo qualquer outra coisa que não era a vontade de Deus para mim por qualquer outro motivo externo. Então eu não queria estar fazendo medicina porque é uma profissão superestimada, supervalorizada, porque os profissionais da medicina ganham bem, porque eles são muito bem vistos. Eu sempre amei a profissão, sempre achei linda, sempre achei que tinha tudo a ver comigo, mas por esses motivos de oração e conforme eu fui amadurecendo, o Senhor foi começando a colocar essa dúvida no meu coração sobre o que eu queria fazer. E não foi um momento em que eu percebi que eu não queria fazer medicina, mas eu comecei a cogitar outras possibilidades. E o tempo foi passando, eu me sentia mal por ter essa dúvida, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa algumas vezes.
então eu tenho um pouco de agonia de não saber para onde eu estou indo. E eu percebo hoje que o Senhor trabalhou muito a dependência no meu coração. Ele precisou, assim, na força, me ensinar a confiar no processo dele e de que se ele não quisesse que eu soubesse o que eu ia fazer, eu não ia saber e ele só ia me contar isso no tempo determinado por ele. Então, o tempo foi passando, eu passei o segundo ano do ensino médio inteiro em dúvida e eu não sabia o que eu queria fazer, aquilo me dava uma angústia muito grande. Mas assim, quando as pessoas perguntavam pra mim o que eu queria fazer, eu ainda ficava ali com medicina, mas estava buscando outras coisas, eu estava procurando entender o motivo daquela dúvida. E aí, eu comecei a perceber que a minha área era saúde. Primeiro por aptidões dentro da escola, eu sempre fui apaixonada por biologia, por química, física nem tanto, mas eu sei que a gente consegue às vezes. E eu percebi que eu queria trabalhar com pessoas e que o Senhor tinha me chamado para a saúde. Eu comecei a pensar em N possibilidades dentro da área da saúde com as minhas aptidões. Fui para farmácia, fui para biomedicina, fui para várias. Mas eu não sentia mais aquela paixão dentro do meu coração, sabe? E aí eu passei por um processo em que eu começava a conversar com pessoas que eu conhecia dentro de cada profissão, tirar as minhas dúvidas. E eu ficava naquilo do tipo, vou aplicar todas as minhas forças nessa profissão. Eu pesquisava tudo, eu ia atrás, eu fazia de tudo, tudo mesmo. Mas eu simplesmente me sentia um peixe fora d'água. Passamos pelo segundo ano do ensino médio e chegamos no terceiro. Nesse ano de 2024 que passou, eu estava completamente determinada a orar pela minha profissão. Então eu comecei a falar para o Senhor, Pai, eu preciso que o Senhor me direcione e talvez o Senhor não queira que eu descubra agora aquilo que eu vou fazer, mas eu oro para que o Senhor me permita descansar e fazer aquilo que estiver dentro do meu alcance para que eu chegue lá. E eu comecei a pedir para que o Senhor revelasse a mim quais que eram os meus dons, as minhas habilidades, aquilo que eu fazia por paixão, sabe? Não por aquilo que as pessoas pensavam que seria melhor para mim ou porque ganhava dinheiro ou por qualquer outra coisa, mas eu comecei a pedir para que o Senhor revelasse pela perspectiva dele a minha trajetória desde criança até o terceiro ano do ensino médio, por exemplo. E o Senhor começou com muito amor a me mostrar a minha paixão pela comunicação. O Senhor começou a me mostrar que realmente eu amava cuidar de pessoas. O Senhor começou a trazer essa confirmação sobre realmente a área da saúde no meu coração. E o Senhor começou a me mostrar o quanto eu amava me comunicar, interagir com as pessoas, o quanto pra mim falar era um privilégio de Deus. E, enfim, em conversa com algumas pessoas, em oração, o Senhor começou a me despertar sobre a fonoaudiologia, porque é uma área dentro da comunicação, ao mesmo tempo que é uma área dentro da saúde. Eu queria poder ajudar as pessoas dentro da saúde, mas de alguma forma com aquilo que eu realmente amasse. E aí eu juntei o útil ao agradável e chegamos em fonoaudiologia. Mas não pense vocês que foi amores à primeira vista com fonoaudiologia. Não, porque eu subestimava a fonoaudiologia, tá? Eu acho que o meu propósito dentro da minha profissão hoje, da minha graduação, é poder tirar esses estigmas, assim, sabe? Esses estereótipos da fonoaudiologia, porque eu tinha todos esses preconceitos, mas é uma profissão linda, assim. Então eu ficava brava com Deus, tá? Eu falava, Deus, por que você tá me levando pra fonoaudiologia? Tipo, não tinha um curso mais conhecido, um curso melhor, que fosse mais bem falado. E eu comecei a pesquisar sobre a fono, eu comecei a seguir pessoas que me interessavam, eu comecei a pensar sobre aonde eu iria querer chegar na minha profissão futuramente, sempre pensando além da graduação. E aí eu comecei a me apaixonar, eu comecei a sentir de volta aquele amor, aquele carinho, aquele apego, voltei a pesquisar materiais, voltei a salvar coisas no Pinterest, sabe, sobre a profissão, sobre a faculdade. E isso foi me trazendo, assim, uma convicção. E aí eu fui me adaptando a isso que o Senhor estava trazendo nesse último ano do ensino médio e eu comecei a falar para as pessoas de que eu ia cursar fonoaudiologia porque eu já estava certa de que eu ia cursar fonoaudiologia. Trazendo um pouco agora para o lado cristão mesmo, que vocês sabem,
A mensagem que eu quero deixar para vocês é de que o Senhor sempre vai fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, mesmo quando não sai dentro daquilo que estava na nossa cabeça, sabe? Então eu estava certa de que eu seria médica, de que aquilo era o melhor que o Senhor tinha para mim, e o Senhor começou a desconstruir isso, me mostrando de que o melhor para mim era viver a vontade dele, de que o maior, para mim, o mais importante, aquilo que seria mais valorizado, seria estar no centro da vontade dele para mim. Então, é um privilégio poder servir a Cristo, um privilégio poder ouvir a voz dele, realmente um privilégio poder ter o Espírito Santo com a gente. Então, não foi um processo fácil, foi um processo dolorido. Eu me lembro de chorar muitas vezes por não saber o que eu queria fazer, ou por pensar que eu passaria fome, que eu não ia ser bem sucedida porque eu estava indo por esse caminho. Mas o Senhor é bom e até aqui Ele tem me sustentado. Mas enfim, já indo mais pro final porque o vídeo já tá ficando enorme, eu vou, em nome de Jesus, me formar em fonoaudiologia pela FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas aqui em São Paulo. Minhas aulas começam no dia 17 de fevereiro, eu estou extremamente feliz, extremamente animada. E eu oro e espero mesmo que vocês gostem desses conteúdos, que vocês gostem de acompanhar, que vocês deixem sugestões aqui nos comentários, lá no Instagram. Realmente eu quero fazer disso daqui um diário, num lugar em que a gente possa compartilhar de coisas boas, dos processos, da jornada. E é isso, tanto para quem tá na minha área quanto para quem não tá, mas o meu principal objetivo é fazer com que as pessoas conheçam e participem desse processo que o Senhor tem permitido, que conheçam a fono, que a gente possa incentivar pessoas a ir para essa profissão tão linda também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal para vocês acompanharem os próximos conteúdos. Deixa o joinha que a gente gosta bastante. E compartilha para pessoas que você acha que pode ser edificada por esse vídeo também. Beijo e até a próxima.